Olá, seja muito bem-vindo ao nosso plano de leitura da Bíblia, lendo toda a Bíblia em um ano. Uma alegria poder estar nessa jornada com você, né? Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, ok? Estamos na reta final, mas está tudo gravado, desde o dia número 1. Então você pode começar daqui ou do dia número 1, está na playlist e continuar, ok? Vamos aos capítulos de hoje. Já prepare o ambiente, já junta a família, se possível, ou se você está no carro, no trânsito, abre o teu coração e vamos a esse tempo na leitura da Bíblia. Os capítulos de hoje, do dia, são Miqueias, capítulos 1 a 4. E aí entramos no novo livro, o livro de Miqueias. E continuamos em Provérbios, capítulo 8. Repetindo, Miqueias 1 a 4, Provérbios capítulo 8. Vamos começar por Miqueias, capítulo 1, verso 1. O Senhor deu esta mensagem a Miqueias, de Moresete, durante os anos em que Jotão, Acás e Ezequias foram reis de Judá. As visões diziam respeito a Samaria e a Jerusalém. Prestem atenção, todos os povos, que a terra e tudo que nela há, a ouçam. O Senhor soberano faz acusações contra vocês. De seu santo templo, o Senhor fala. Vejam, o Senhor se aproxima. Ele deixa seu trono nos céus e pisa sobre os lugares altos da terra. Os montes se derretem sob seus pés e escorrem para os vales, como cera de fogo, como água que desce pela encosta. E por que isso acontece? Por causa da rebeldia de Israel, dos pecados dos descendentes de Jacó. Quem é responsável pela rebeldia de Israel? Samaria, sua capital. Onde fica o centro de idolatria de Judá? Em Jerusalém, sua capital. Por isso transformarei a cidade de Samaria num monte de ruínas. Farei de suas ruas um campo para plantar videiras. Atirarei no vale as pedras de seus muros, até que os alicerces fiquem descobertos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas. Todos os seus tesouros sagrados serão queimados. Isso tudo foi comprado com o pagamento de sua prostituição e será levado embora para pagar prostitutas em outro lugar. Por isso chorarei e lamentarei. Andarei descalço e nu. Uivarei como chacal e gemerei como a coruja, pois a ferida de meu povo não tem cura, chegou a Judá, até as portas de Jerusalém. Não contem isso a nossos inimigos em Gate, não chorem. Vocês, habitantes de Bet-Leafra, rolem no pó. Vocês, habitantes de Safir, vão para o exílio, nus e envergonhados. Os habitantes de Zaanã não se atrevem a sair da cidade. Os habitantes de Bet-Ezel estão em prantos, pois não têm proteção. Os habitantes de Marote anseiam por alívio, mas a calamidade do Senhor chega até os portões de Jerusalém. Atrelem os cavalos às suas carruagens e fujam. Habitantes de Laquis, você foi a primeira cidade em Judá a seguir Israel em sua rebeldia e levou a bela Sião a pecar. Deem presentes de despedida a Moresete Gate, a cidade de Aczib, enganou os reis de Israel. Ó habitantes de Maressa, trarei um conquistador para tomar sua cidade, e a liderança de Israel irá a Adulão. Ó habitantes de Judá, raspem a cabeça, pois seus filhos queridos serão levados para longe. Fiquem calvos como a águia, pois seus pequenos serão exilados em terras distantes. E aqui finalizamos o capítulo 1, vamos ao capítulo 2 de Miqueias. Que aflição espera vocês que ficam acordados à noite, fazendo planos perversos? Levantam-se ao amanhecer para realizá-los, só porque têm poder para isso. Quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio de violência. Oprimem um homem para que lhes entregue sua propriedade e deixam a família dele sem herança.
Portanto, assim diz o Senhor: eu retribuirei sua maldade com maldade. Não conseguirão livrar o pescoço do laço. Não andarão mais com arrogância, pois será um tempo de calamidade. Naquele dia seus inimigos zombarão de vocês e entoarão canções de lamento a seu respeito. Estamos acabados, totalmente arruinados. Deus confiscou nossa terra. Ele a tomou de nós. Entregou nossos campos àqueles que nos levaram cativos. Então outros estabelecerão suas divisas, e o povo do Senhor será ignorado na hora de repartir a terra. Não diga uma coisa dessas, o povo responde. Não profetize dessa maneira. Essa desgraça jamais nos acontecerá. Acaso deve falar desse modo, ó povo de Israel? O Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta? Se fizesse o que é certo, minhas palavras lhe trariam consolo. Até agora, porém, meu povo se rebela contra mim, como se fosse um inimigo. Roubam a túnica daqueles que confiaram em vocês e os deixam aos farrapos, como quem volta da batalha. Expulsaram mulheres de seus lares confortáveis e tomaram para sempre de seus filhos tudo que Deus lhes deu. Levantem-se, vão embora. Esta não é mais sua terra nem seu lar, pois vocês a encheram de pecado e a arruinaram por completo. Se um profeta que vive a mentir lhes dissesse: proclamarei para vocês as alegrias do vinho e da bebida forte, de um profeta assim vocês se alegrariam. Algum dia, ó Israel, reunirei os que restaram. Juntarei vocês novamente como ovelhas no curral, como rebanho em seu pasto. Sim, sua terra voltará a se encher do ruído das multidões. Seu líder abrirá o caminho e os conduzirá para fora do exílio, pelas portas das cidades inimigas, de volta para sua terra. Seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os guiará. E aqui finalizamos Miqueias 2, vamos ao capítulo 3. Eu disse: ouçam, líderes de Israel. Vocês deveriam saber o que é certo, mas odeiam o bem e amam o mal. Esfolam o meu povo e arrancam a carne de seus ossos. Sim, comem a carne de meu povo. Arrancam sua pele e quebram seus ossos. Cortam-no em pedaços como carne para a panela. Então, na hora da aflição, clamam ao Senhor. Esperam mesmo que Ele responda? Depois de todo o mal que fizeram, Ele nem olhará para vocês. Assim diz o Senhor: vocês, falsos profetas, fazem meu povo se desviar. Prometam paz aos que lhes dão comida, mas anunciam guerra aos que não os alimentam. Agora a noite se fechará ao seu redor e acabará com suas visões. A escuridão os cobrirá e dará fim às suas predições. O sol se porá para os profetas e seu dia chegará ao fim. Então vocês, videntes, serão envergonhados e vocês, adivinhos, serão humilhados. Cobrirão a boca, porque não há resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio de poder, cheio do Espírito Santo, estou cheio de justiça e força para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel. Escutem, líderes de Israel, vocês odeiam a justiça e distorcem o que é certo. Constroem Israel sobre um alicerce de homicídio e corrupção. Os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os profetas só profetizam quando são pagos. E, no entanto, todos afirmam depender do Senhor. Dizem: nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está em nosso meio. Por causa de vocês, o monte Sião será arado como um campo. Jerusalém será transformada num monte de ruínas. Crescerá mato na colina, onde hoje fica o templo. E aqui finalizamos Miqueias 3, vamos ao capítulo 4.
Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima das colinas, e povos de todo o mundo irão até lá. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará como devemos viver, e andaremos em seus caminhos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra sairá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá conflitos entre nações poderosas e distantes. Elas forjarão suas espadas para fazer arados e transformarão suas lanças em podadeiras. As nações já não lutarão entre si, nem treinarão mais para a guerra. Todos viverão em paz, sentados sob suas videiras e figueiras, pois não haverá nada a temer. Assim prometeu o Senhor dos Exércitos. Embora as nações ao redor sigam seus deuses, nós seguiremos o Senhor nosso Deus para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, reunirei os fracos, os que foram exilados, aqueles a quem feri. Os fracos sobreviverão como um remanescente. Os exilados se tornarão uma nação forte. Então eu, o Senhor, reinarei sobre eles no monte Sião para sempre. Quanto a você, bela Sião, fortaleza do povo de Deus, voltará a ter força e poder soberano. O reino de minha preciosa esposa será restaurado. Agora, por que grita de terror? Acaso não tem rei para governá-la? Morreram todos os seus sábios? Sim, você foi tomada de dor como uma mulher que dá luz. Os habitantes da bela Sião contorçam-se e gemam, como uma mulher em trabalho de parto, pois terão de deixar a cidade para morar nos campos. Vocês serão enviados ao exílio na distante Babilônia. Ali, porém, o Senhor os libertará e os livrará das garras de seus inimigos. Agora, muitas nações se reuniram contra vocês, dizendo que ela seja profanada. Vejamos a destruição de Sião, mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem seu plano. Essas nações não sabem que ele as reúne para serem batidas e pisadas, como feixes de cereal na ira. Levante-se e esmague as nações, ó bela Sião, pois eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze, para que pisoteie muitas nações até despedaçá-las. Você dedicará ao Senhor as riquezas que elas roubaram, dedicará seus tesouros ao soberano de toda a terra. E aqui nós finalizamos os capítulos de Miqueias. Vamos a Provérbios capítulo 8. Escutem, pois a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas, ao lado das portas da cidade. Na entrada, ela anuncia: a vocês eu clamo, a todos vocês. Levanto minha voz para todo o povo. Vocês inexperientes, mostrem discernimento. Vocês tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo que é digno, tudo que digo é correto, pois falo a verdade. E toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo, não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas para os que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez de prata e o conhecimento em vez de ouro puro, pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento e o poder são os meus. Graças a mim, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Com minha ajuda, as autoridades
lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam, e os que me procuram por certo me encontrarão. Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais que ouro puro. Meu rendimento é melhor do que a fina prata. Ando em retidão, nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada aqui desde eras passadas. Logo no início, antes de a terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não houvesse além de suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como arquiteta. Era sua melhor alegria, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou, como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Ouçam minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de casa, pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam, amam a morte. E aqui finalizamos o capítulo 8 de Provérbios e os capítulos de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia. Eu quero orar ainda antes de finalizarmos, abençoando o nosso dia, né? Declarando sobre ele, liberando palavras poderosas sobre ele. Mas antes quero lembrar você de deixar o seu like, tá? O seu like ele abençoa vidas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve também e compartilha, tá? Manda para os seus amigos e contatos e abençoe vidas enviando o plano de leitura. Vamos orar então? Pai, nós te louvamos, nosso Paizinho querido, por iniciarmos mais um dia no plano de leitura da Bíblia. Mais um dia, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, nos conduz nesse tempo de crescimento, de aprofundamento na palavra, Senhor. Deus, muito obrigado. Eu quero abençoar meus irmãos, quero declarar, Senhor, o Teu poder, a Tua glória, Senhor, a Tua bênção sobre eles, um dia de milagres. É o que eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui e daqueles que ouvirão durante o dia. Senhor, derrama os Teus milagres, é o que nós declaramos no nome do Senhor Jesus, consagrando o nosso dia e nossas vidas em Teu altar. E quem crê comigo, diz aí amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Beijo no seu coração, meu irmão. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.